Bom, Balanço Geral vai contar o drama de uma das famílias mais atingidas pelo coronavírus no país. É a família da Elisângela. A família da Elisângela foi praticamente toda contaminada pelo coronavírus. Ao todo, 31 pessoas. A gente tentou montar aqui um quebra-cabeças, mas a gente não conseguiu todas as fotos. Mas a gente conseguiu a maioria. 31 pessoas contraíram o vírus, incluindo idosos, adultos e crianças. 4 já morreram por complicações da doença. Nas últimas semanas, a Elisângela, que é a personagem principal da nossa história, porque ela vai estar com a gente, a Elisângela perdeu a mãe Maria, perdeu a irmã Esther e perdeu 2 tias, Hilda e Cecília. Tem um detalhe interessante das tias que ela relata pra gente. As tias se recusavam a usar máscara e quando eu aparecia aqui na televisão, alguém falava assim, Gotino, coronavírus, as tias falavam, não é nada disso. Elas não acreditavam na gravidade da Covid-19. E o repórter Matheus Furlan foi até a Zona Leste para conversar com a Elisângela e vai contar essa história pra gente. Agora a gente não sabe o que provoca isso, mas tem famílias que um monte de gente pega e tem famílias que não. Será que é sangue? Será que é genética? Será que é o cuidado que cada família toma? O que provoca essa diferença entre uma família e outra? Nesse caso, 31 pessoas com coronavírus, 4 já morreram. Tem pessoas neste momento doentes, precisando de socorro dentro dessa família. Olha que drama, o drama de Elisângela e os seus familiares. Vamos ver. Idosos, jovens e até uma criança de 6 anos. Ao todo, 31 pessoas de uma mesma família contraíram a Covid-19. A primeira infectada era costureira e confeccionava máscaras de proteção para as pessoas. Mas não usava, porque não acreditava na doença. Ela dava as máscaras para as pessoas, 2, 3, 4 máscaras para as pessoas, só que infelizmente ela não usava as máscaras que ela fazia. Tia Silô, cuida, põe a máscara, Tia Silô. Não põe a mão, Tia Silô. E ela, não, ixi, não tem nada a ver, né, sabe, assim. Tia Cecília contraiu coronavírus, adoeceu e morreu aos 75 anos, depois de sofrer por mais de 50 dias no hospital. Depois dela, a tia Hilda não resistiu e também morreu. Outras pessoas foram se contaminando, uma a uma. Marcou a vida de muita gente, marcou a nossa história da família. A família sofreu muito, muito, mas muito mesmo. A tia Silô era uma pessoa muito amiga, muito amável, muito sorridente, cheia de amor para dar. O número de infectados foi aumentando. Até a Elisângela, o filho e o marido contraíram a doença. Ao todo, 4 pessoas da família dela morreram. Elisângela está forte. Ela perdeu a irmã Esther, de 37 anos, e 3 dias depois, a mãe. Dona Maria morreu com 72 anos. Depois que a gente perdeu a tia Silô, a tia Hilda, tudo, elas falavam, se a gente pegar Covid, a gente vai, né? E realmente, foi as 2 na mesma semana. E o que nos conforta é que elas nos confortaram, elas nos deixaram forte. As pessoas falam assim, nossa, como você tá forte. Minha mãe me ensinou a ser forte. Minha mãe me ensinou a adorar a Deus sobre todas as coisas, na alegria e na tristeza. O irmão dela, Emerson, continua internado no hospital, se recuperando. Ele está entubado e não sabe que a irmã e a mãe morreram. Emerson morava com a mãe. Eu passei em frente ao quarto dele e falei, deixa eu medir sua saturação. Aí quando eu medi estava 62, eu falei, o que você está sentindo? Ele falou, só uma dor de cabeça. Se eu não tivesse com o aparelhinho para fazer a saturação dele, ele vinha em óbito dentro de casa. Outras 3 pessoas da família receberam o diagnóstico positivo para a doença recentemente. Esses meus 3 sobrinhos que contraíram o Covid agora, eles estão bem. Eles tiveram uma crise essa semana, mas não foi nem tanto o Covid, foi mais o emocional por ter perdido a avó tão querida. Elisângela encontra forças na fé para se manter forte e é grata pelo esforço de todas as pessoas que trabalham para cuidar dos infectados. O hospital sofreu
envolveu com a gente. Desde a hora que a gente entrou no AMA até aqui, os enfermeiros, as médicas fazendo de tudo por nós, por todo mundo. Coisa linda de ver o que os profissionais da saúde estão fazendo. Bem humanizado. Nossa, é uma coisa incrível. E o que você, o teu filho, as pessoas aprenderam com a Covid? Eu aprendi com o Covid, uma pessoa já me fez essa pergunta e eu falei que eu aprendi com o Covid a amar ao próximo, a me preocupar com o próximo, a cuidar do próximo. Eu aprendi com o Covid que aqui é tudo passageiro e que a gente deve se entregar, não ficar com rusguinha, com briguinha, por causa de bens materiais, por nada. Tem que curtir o ser humano, amar o próximo como nós mesmos. Uma boa reflexão. Uma boa reflexão. Repensar a forma como você encara a vida, repensar a forma como você administra o seu dinheiro, se é que você ainda tem o seu dinheiro, porque as pessoas estão gastando. E eu falo para você, não é fácil. Olha o drama que viveu essa moça com todos os seus familiares. Pessoas que se recusavam a usar máscara e acabaram morrendo depois, pessoas que se recusam a entender que o que acontece é grave, é sério, é importante. Então reflita sobre isso, ame os seus familiares, ajude quem você pode ajudar, peça ajuda se você necessita de ajuda. Eu sempre faço esse exercício aqui, de empatia, de se colocar no lugar do outro. Eu, particularmente, Reinaldo, eu sinto muito pouco os efeitos no meu dia a dia, porque eu estou trabalhando normalmente. Então seria uma hipocrisia minha falar aqui, fique em casa, se feche, tudo mais. Quem puder ficar em casa, fique em casa. Coloque máscara, não aglomere. Eu estou trabalho num serviço essencial, comunicação é considerado serviço essencial. Então, o meu salário está caindo na conta. Então, seria um absurdo eu vir aqui apontar dedos para as pessoas. Isso eu não posso fazer. O que eu posso é me sensibilizar com as pessoas que estão sofrendo, tentar entender esse momento dos dois lados, das pessoas que estão em casa e estão cumprindo a quarentena, o isolamento, e das pessoas que precisam sair, porque não tem mais o que comer, pessoas que estão perdendo os seus bens, os seus negócios, pessoas que construíram uma vida toda algo que está indo embora no meio dessa pandemia e quando essa pandemia passar, a pessoa vai olhar e não vai ter mais nada. A gente precisa, em muitos momentos, parar de apontar dedos, de julgamentos e entender o que as pessoas estão vivendo. Respeitar as pessoas que estão isoladas e que respeitam isso com muito temor e que estão fazendo corretamente tudo isso. E respeitar também as pessoas que estão sofrendo porque não estão tendo condições de trabalhar. Não vou entrar aqui na questão política, na discussão se é X, Y, Z. O momento é esse. Mas pare com teorias da conspiração, porque isso não existe. A Itália está fechada, França está fechada, outros países estão vivendo essa situação e a gente precisa entender que o momento é complicado, mas a gente precisa se colocar no lugar do outro. Se você puder ajudar, ajude. Se você precisa de ajuda, levante as mãos. Igrejas estão trabalhando agora, funcionando para poder levar alimento para as pessoas. Eu vi o pessoal da Universal fazendo isso, entregando as cestas básicas. Isso é fundamental. As igrejas estão abertas lá para que você vá individualmente pedir uma ajuda em oração, pedir um aconselhamento, pedir um apoio. Porque tem gente que precisa falar, colocar para fora, porque já não está aguentando mais. Tem policiais que estão surtando, tem trabalhadores que estão surtando. Tem pessoas que emocionalmente já não aguentam mais, estão doentes em casa. Mas não entra nessa pilha, ou nós ou eles, um ou outro, um lado ou outro politicamente. Não, somos todos brasileiros, estamos no mesmo barco, estamos na mesma situação. E dentro da nossa casa, da nossa família, a gente tem pessoas das mais variadas correntes que pensam de forma diferente. É isso que a gente precisa entender. O que a gente tem que fazer é tentar enfrentar isso da melhor maneira possível, ajudando uns aos outros, amando ao próximo como a si mesmo, como disse a jovem da nossa reportagem.